Meus irmãos, muito boa noite a todos, com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, nosso primeiro trabalho de oração e doutrina de 2024, e muito feliz em ver os irmãos, e a minha oração é que ao longo de todo o ano nós tenhamos uma igreja mobilizada no sentido de não perder essa oportunidade, de nós estarmos unidos, nos consagrando, buscando a presença do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento que só é possível através da sua palavra. Está escrito que o povo de Deus ele perece por falta de conhecimento. Então, a ausência do conhecimento da palavra é alguma coisa que faz tanta diferença na vida do crente que pode ser justamente o caminho em direção à sua destruição. E nós não tenhamos dúvida com respeito a isso. Em geral, quando um cristão ele destoa da caminhada correta da fé, isso se dá ou por ignorância ou por desobediência. Sempre há uma relação estreita com o modo como nós lidamos com a palavra de Deus. Agora, se há em nossos corações uma determinação, uma decisão de que não jamais nos apartaremos da palavra do Senhor, então aí nós temos segurança absoluta de que o inimigo não terá poder para nos trazer qualquer tipo de ameaça ou de destruição para as nossas vidas. Amém? E eu pedi a Deus em oração que Ele me orientasse sobre o que deveria ser trazido para a igreja logo no início de um novo ano, no início de uma caminhada, num momento tão importante, tão crucial para a igreja, como é os primeiros passos que ela dá num novo ano. Estamos respirando novos ares, uma nova diretoria foi constituída, novos planos, já estamos reunindo com as lideranças, falando das coisas que desejamos no coração experimentar no ano de 2024. Então, esse é um momento importantíssimo para a vida da igreja, e o que deveria ser o nosso ponto de partida em termos de entendimento das Escrituras. Creio eu, acredito firmemente, que a vontade de Deus é que nós falemos de um tema acerca do qual a gente não pode se apartar dele um segundo sequer durante a nossa caminhada. E esse tema está lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, abra aí a sua Bíblia, versículo de número 14. Carta aos Hebreus, nós vamos ler o capítulo 12 e o verso 14. Hebreus 12, 14. Quem encontrou, diga amém aí. Aqui na minha tradução, que é a tradução Nova Almeida Atualizada, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O nosso estudo de hoje tem como tema: por que sem santificação ninguém verá a Deus? Primeiro, eu queria trazer aqui uma reflexão e, ao mesmo tempo, um questionamento para a igreja. O que será que o autor da carta aos Hebreus, que eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo, porque o modo de se expressar, a retórica é muito parecida com a de Paulo. Se não foi Paulo que escreveu Hebreus, era alguém que era muito fã dele, porque escreve igual como Paulo escrevia. Por que será que o escritor da carta aos Hebreus faz essa afirmação tão forte de que sem santificação ninguém verá a Deus? O que significa essa expressão verá a Deus? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Sem santificação ninguém verá a Deus. O que significa ver a Deus? Irmão Jadson, na sua opinião. O que significa isso, essa expressão ver a Deus? O que é isso na prática?
Essa relação mais estreita, né? Amém? Então, ver a Deus seria, isso que o irmão Jadson coloca, seria, sem santificação ninguém consegue ter um relacionamento mais estreito com Deus, irmão Lopes, seria isso? Ou esse ver a Deus teria outro significado na sua opinião? Então, na sua opinião, esse ver a Deus seria a salvação? Então, bateu mais ou menos ali com a ideia do irmão Jadson. Não consegue ter uma relação estreita com Deus. Seria isso? Sem santificação, você não se aproxima de Deus, você não consegue senti-lo na sua vida. É por aí? Os irmãos concordam? O irmão Soares também vai nessa direção ou tem uma outra ideia? Amém. Meus irmãos, dentro do arcabouço, assim, dentro do conceito teológico geral, nós costumamos usar uma terminologia de que na Bíblia existe sempre o já e o ainda não. O que isso significa na prática? Significa que muitos princípios e verdades bíblicas e até profecias bíblicas, elas têm cumprimento histórico e elas têm cumprimento escatológico, ou seja, essas verdades elas são aplicadas no dia a dia e elas também têm uma aplicação futura. Então, quando a palavra de Deus diz assim, sem santificação ninguém verá a Deus, vejam que é uma perspectiva futura. Então, claramente esse texto aponta para o fato de que é impossível ser salvo sem santificação. A não ser que a gente aqui conceba a possibilidade de que alguém seja salvo sem ver a Deus. Jesus disse, olha, eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A promessa do Senhor é uma promessa de que um dia nós estaremos com Ele. Como que nós estaremos com o Senhor sem vê-lo? Então, como o texto diz que sem santificação ninguém vai ver Deus, a gente compreende a partir daí que ele claramente aponta para a questão da salvação aqui. É impossível alcançar a salvação sem que você tenha uma vida santificada. Impossível. A santificação, ela não é um requisito para ser salvo, mas ela é uma característica do salvo. É um item que faz parte da vida daqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Eles são pessoas santificadas. Agora, a gente vai precisar entender o que significa ser santificado e o estudo se propõe a isso. Esse é o caráter, esse é o aspecto do ainda não. Mas o aspecto do já é o que foi falado pelos irmãos. É impossível ter uma comunhão com Deus sem santificação. Ainda há pouco nós estávamos aqui orando, buscando a presença do Senhor. Quem está em santificação sentiu, quem não está não sentiu. Não tenho nem dúvida disso. Quem não está levando uma vida de comunhão com o Senhor, não consegue senti-lo. Pode botar o joelho no chão, o joelho dói, dá um incômodo. Na hora de orar, as palavras não saem, não fluem.
trava, não consegue, porque a santificação é esse elo que nos aproxima e nos liga ao Senhor. Por isso, nós precisamos interpretar esse texto à luz dessa grande verdade. A santificação nos une ao Senhor e nos permite vê-lo, contemplá-lo, senti-lo, nos relacionar com Ele. Por isso, é tão importante na vida do cristão a santificação. Vamos, então, a partir desse entendimento, avançar para o que significa na Bíblia o chamado à santidade. Vamos lá para 1 Pedro, mais na frente, depois de Hebreus em Tiago, e lá na frente vem Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Está escrito assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Esse versículo destaca que Deus é santo e aqueles que afirmam servi-lo, amá-lo e segui-lo também precisam ser. Agora, o que significa essa expressão, hein, irmã Alessandra? Deus é santo. Porque quando a gente fala aqui da santidade na perspectiva humana, a gente até entende com facilidade o que isso quer dizer. Mas quando a gente fala na perspectiva de Deus, quando a Bíblia diz que Deus é santo, como é que a senhora interpreta isso? Essa é fácil. Puro. Amém. Bom, João concorda com a irmã Alessandra? Posso complicar um pouquinho, já que você respondeu com tanta facilidade? Se Deus é tão puro, se Deus é tão santo, se Deus é incontaminado, Deus não pode pecar, porque Deus é um espírito perfeito. Como que nós vamos conseguir ser santos, irmão João? Porque aqui está escrito assim: assim como Deus é santo, sejam santos vocês também. Como que nós podemos conseguir ser santos da maneira como Deus é, irmão João? Amém. Agora, irmã Lidiane, a Bíblia está nos dando uma missão impossível aqui. Irmã Helena, se nós somos pecadores, como é que a gente vai conseguir ser santo? Amém. Meus irmãos, alguém aqui
na igreja conhece uma cidade que fica no sul do Maranhão, chamada São João dos Patos. Alguém conhece essa cidade? Apesar do nome, eu não vi nenhum pato lá no período que eu passei por lá. É tipo Bacuri. Fui em Bacuri várias vezes. Perdão, pastor Marlos, se estiver me assistindo aí. Não vi um. São João dos Patos, a primeira vez que eu estive nessa cidade, eu fui pregar numa igreja lá, eu estava numa praça, fui comprar lá um jantar, aí chegou um senhor, que eu não conhecia, ficou me olhando assim de alto a baixo, eu fiquei até meio desconfiado. Depois ele veio, se aproximou e fez uma pergunta. Ele disse assim: você é filho de Nascimento? E o nome do meu pai é Nascimento. Eu digo, sou. Ele disse, rapaz, eu vou te falar uma coisa, vai parecer assim para lá. Conheci na hora. Como será que aquele homem que eu não conheço, nunca vi na minha vida, botou o olho em mim e imediatamente identificou quem era o meu pai? Eu fui identificado como filho do meu pai pela semelhança. A semelhança chamou a atenção daquela pessoa que nunca tinha visto na minha vida, e ele apostou na possibilidade. É filho de fulano de tal, com certeza, e acertou na mosca. Quando a Bíblia fala que nós temos que ser santos, como Deus é santo, ela está dizendo que nós temos que ser parecidos com o nosso Pai. Ela está dizendo, portanto, através disso, irmãos, que nós temos que viver aqui na terra, não de acordo com os padrões do mundo, mas de acordo com os padrões dos céus. A nossa referência, a nossa forma de olhar a vida e viver a vida não é pautada pelos direcionamentos do mundo, mas pela palavra de Deus. E quanto mais nós caminhamos de acordo com a palavra de Deus, mais parecidos com Deus nós nos tornamos. Então, quando a palavra de Deus diz, sede santos como é santo o vosso Pai, você pode interpretar simplesmente assim, pareçam com o Pai de vocês. Pensem como ele pensa, falem como ele fala, façam o que ele faria, e o oposto também. Não ocupe a mente de vocês o que não se passaria pela mente do Senhor Jesus. Não saia da boca de vocês o que Jesus jamais falaria. E não pratiquem uma atitude que jamais faria parte da conduta do Senhor Jesus. Isso é ser santo. Irmão Soares. Eu acho de imitar uns aos outros. Ele está falando que a gente tem que nos espelhar, tomar como referência e como exemplo as pessoas que vivem em santidade. E isso é extraordinário, porque Paulo era um homem convicto da sua fé. Paulo aprendeu isso com Jesus, por isso que ele disse, eu imito a Jesus. Os irmãos lembram que Jesus disse uma vez para os fariseus assim, quem dentre vós me convence de pecado? Alguém aqui conseguiria dizer isso para as pessoas do mundo? Chegar para os vizinhos, para os familiares, para os colegas de trabalho e dizer assim, quem aqui entre vocês me convence de pecado? É bom não fazer essa pergunta. Pode talvez ouvir o que não gosta. Jesus fez. Fez porque tinha convicção da sua santidade, da sua autoridade. E Paulo, meus irmãos, da mesma forma, ele era um homem tão convicto do seu compromisso com Deus, que ele fez essa afirmação. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando vocês me tomarem por padrão, isso não me exalta, isso exalta ao Senhor, porque eu já morri, como ele mesmo disse muitas vezes, agora Cristo vive em mim. Então, Paulo havia compreendido muito bem o que significa santificação, e ele procurava levar uma vida assim. Agora, santificação, irmãos, significa ausência de pecado, irmã Hélida? Porque
nossos amigos católicos, eles gostam de identificar pessoas santas, bota aquela luzinha na cabeça, aí a gente fica, uma pessoa pura, sem pecado, sem erros. Ser santo é não pecar? Amém. Amém. Irmã Camila, uma vez lá em São Luís, eu conheci lá um grupo de pessoas, né? Onde as irmãs, as mulheres, eram pessoas membros de uma igreja. Elas usavam vestidos parecidos com túnicas, assim, inspirados mesmo nos tempos bíblicos, né? E os homens andavam ali mesmo com gravata, com tudo, e isso 40 graus no sol, o tempo todo aquilo ali. Havia, inclusive, uma regra entre eles, no caso dos homens, né? Até a cor da roupa era definida, não podia usar todo tipo de cor, eram só cores bem discretas mesmo, cores chamativas não podia, era proibido. E eles afirmavam que essa forma de se vestir era uma maneira de expressar santificação. A senhora concorda com isso? Sim ou não? Por quê? A irmã Tamires concorda com a declaração da irmã Camila? Torpezas, né? Amém. Então, irmã Alda, diante do que nós acabamos de aprender, uma mulher crente pode andar seminua. Então, não estou entendendo mais nada. Exatamente. Na realidade, irmãos, todas essas questões que nós trazemos aqui, é importante que a gente entenda que o conceito ele é mais profundo do que aparenta ser. Né? Então, exatamente. Então, não é uma coisa isolada. Né? Você não é uma pessoa santa pelo modo como você se veste, mas também é um aspecto, também reflete. Entende? Olha, foi colocado aqui, Jesus disse que o que contamina o homem, né, é o quê? É o que entra ou é o que sai? Né? É o que sai, é o seu interior, não é isso? Bom, se o que nos contamina é o nosso interior, então aquilo que está no nosso exterior certamente é um reflexo do que tem dentro da gente.
Não tenho dúvida disso. Então, por exemplo, vocês acham, eu já falei aqui algumas vezes, que tem muita gente que manda mensagem para mim perguntando assim, pastor, eu posso furar minha orelha? Camarada, homem, dentro da igreja. Posso furar minha orelha? Posso fazer uma tatuagem? Posso pintar meu cabelo de azul? Tal, esse tipo de coisa, né? Quem faz esse tipo de pergunta, faz baseado nesse raciocínio. O santo não significa isso. Tem muita gente aí que está todo bonitinho, com a aparência toda certinha, tudo bacana, mas por dentro está cheio de amargura, como a irmã Tamires mencionou, que está no texto bíblico, cheio de mágoa, cheio de ressentimentos. Essas pessoas não são santas pela sua aparência. Mas, por outro lado, surge aqui um questionamento. Será que uma pessoa que está firmada em Cristo, vivendo em comunhão com o Senhor, ela vai ter esse tipo de anseio? Isso vai surgir no coração dela? Essa vontade de... Isso vai ser uma preocupação? Isso vai ser um sonho que ela vai ter? A ponto dela precisar de um respaldo, precisar de um sinal verde? E, geralmente, quem procura por um pastor fazendo essa pergunta é porque o pastor dele já disse não. Isso é tipo menino quando vai no pai, não, agora eu vou ver se mamãe libera. Então eu já sei disso. Eu digo, o que o teu pastor falou? Pergunta para o teu pastor. Né? Mas esse tipo de anseio já reflete que as coisas não vão bem por dentro. Então, se aquilo que está do lado de fora não é prova de santificação, por outro lado, é indício. E precisa ser um reflexo daquilo que nós temos por dentro. Então, a pessoa que está em santificação, ela tem preocupações gerais, meus irmãos, na sua conduta. Amém? Preocupação não é só apenas, santificação, perdão, não é só apenas o que você carrega dentro do coração, dentro da alma. É aquilo que você também expressa de maneira contundente e visível na sua vida. O cristão, ele é santificado na sua totalidade, certo? Nós não somos crentes esotéricos, nós não somos crentes místicos. Nós somos crentes presentes no mundo, o mundo nos vê. E a forma como o mundo nos vê é uma maneira de nós passarmos aquilo que nós temos dentro dos nossos corações. Então, o modo como um crente fala, o modo como ele se expressa, o modo como ele se comporta, os ambientes que ele frequenta, as amizades que ele tem, tudo isso é um sinal do que há dentro do seu coração. Amém? Quando Paulo disse, por exemplo, como o irmão Soares mencionou, sejam meus imitadores, será que ele estava se referindo só ao coração dele? Certamente não, ele estava se referindo ao modo de viver dele, ao testemunho dele, à sua conduta, a como ele agia e como ele era visto. Amém, irmãos? Pela sociedade. Então, conseguimos compreender isso? Nós recebemos um chamado à santidade. O cristão precisa viver em santidade. Caso contrário, ele não verá a Deus. Foi. Aquilo é uma referência à consagração, né? O povo deveria se consagrar para estar na presença do Senhor. Né? Porque a santificação, como eu falei há pouco aqui, ela envolve a vida cristã de um modo geral, ela engloba a consagração, obviamente. E a consagração é algo prático. O que é consagrar na presença de Deus? É você estar em oração, é você jejuar, é você buscar na prática a presença de Deus. Você está consagrado, você está ali restrito na presença de Deus. São momentos em que você esquece de tudo e você fica completamente à disposição da presença de Deus. Deus determina a Josué que ele estabelecesse uma ordem para o povo. Consagrem-se, porque o Senhor descerá sobre nós. O Senhor falará conosco. Isso diz muito para nós, né? A gente vem para o culto, por exemplo, às vezes de qualquer maneira. Os irmãos lembram o que foi que Deus disse para Moisés, através daquela sarça ardente? Quem lembra da frase célebre que Moisés ouviu daquela sarça? Tira. Por quê? O que é isso? Consagra. Você está na presença de Deus e na presença de Deus você só pode entrar consagrado. Esse tirar a sandália dos pés é uma referência a ter reverência na presença de Deus.
Está reverente na presença. Será que quem está no culto e está conversando com a pessoa do lado está demonstrando um ato de consagração na presença do Senhor? Ou quem está só o corpo, mas a mente está lá do lado de fora, empurrando os ponteiros do relógio ali em pensamento, para que possa sair logo daqui, porque já está imaginando o capítulo da novela que vai passar, ou um filme que vai passar daqui a pouco, ou um jogo de futebol. Isso é um ato de reverência dentro da casa do Senhor? Isso é uma demonstração de quem entrou e não tirou a sandália dos pés. Então, estar na presença do Senhor é estar em consagração, e isso é uma demonstração de santidade também. Amém? Somos chamados a uma vida de santidade. Por que nós somos chamados? Porque nós temos a necessidade de viver em santidade. Vamos ler Romanos capítulo 6, abra aí sua Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Amém? Romanos 6, 22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. Amém? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, meus irmãos, eles não estão mais aprisionados pelo pecado. Então, ainda que nós estejamos sujeitos ao pecado, ainda que nós certamente, em momento ou em outro, tropeçaremos e pecaremos, a Bíblia diz que nós não estamos mais presos pelo pecado. Nós somos libertados pelo pecado e fomos transformados em servos de Deus. Então, o resultado natural disso é a santificação. É a consequência natural na vida do cristão, é que ele vive em santificação. Se ele não consegue viver em santificação, ele ainda está preso ao pecado. Então, existe, infelizmente, muitos cristãos, pessoas que estão na igreja, frequentam a igreja, têm uma vida religiosa aparentemente impecável do ponto de vista visual, mas ainda guardam dentro de si certas cadeias, certas prisões. E quando nós estamos nessa condição, a gente não consegue viver em santificação. É isso que explica, irmãos, certos comportamentos que às vezes nós identificamos em alguns crentes. E a gente fica se perguntando, como é possível que um crente, alguém que já aceitou a Jesus, que é habitado pelo Espírito de Deus, ele tenha certas atitudes? É porque ele não experimentou isto aqui que Paulo acabou de mencionar. Ainda não passou pela verdadeira libertação, pela transformação à condição de servos. Temos aprendido aqui, fomos chamados para ser servos. Servos. Um servo, meus irmãos, ele não tem a intenção de prevalecer, porque ele é servo. A vontade do servo é fazer aquilo que determina o seu Senhor. Isso é ser servo. E a Bíblia diz que nós temos que ser servo de Deus e temos que ser servos uns dos outros. Logo, não é a minha perspectiva que tem que prevalecer. Não é o meu interesse que tem que prevalecer, não é a minha justiça que tem que prevalecer, não é a minha opinião que tem que prevalecer, não é o que eu acho que é certo ou que é errado que tem que prevalecer. Porque agora eu sou servo. E a palavra de Deus diz que quando nós somos libertados do pecado, nós somos transformados em servos. E aí, quando essa mentalidade ela passa a reinar em nossos corações, nós conseguimos compreender o que é santificação. E aí ninguém precisa dizer para você que você tem que cortar o cabelo. Ninguém precisa dizer para a jovem crente que ela não tem que estar gravando dancinha no TikTok. Você não precisa dizer para um jovem crente que ele não tem que rasgar a orelha dele, ou fazer uma tatuagem de uma caveira. Esses ensinamentos não existem na vida de quem já passou por essa experiência aqui, porque o Espírito de Deus, ele faz essa obra dentro do coração. Ele conduz você a ser parecido com o seu pai. E, portanto, você vai ter uma vida de santificação. Agora, quando nós ainda não passamos realmente pelo novo nascimento, muita coisa permanece nas nossas vidas. A mente continua suja, a língua continua comprida, o olho continua malicioso,
Os pés continuam apressados para praticar o que não deve, porque não houve ainda a transformação, ainda não houve a libertação do pecado. O ser humano, ele tem uma capacidade impressionante de representar, irmãos. Impressionante. Você, às vezes, é capaz de botar a mão no fogo por algumas pessoas e você não faz a menor ideia de que elas são o oposto de tudo aquilo que elas aparentam. A Bíblia nos mostra isso. No julgamento final, o Senhor Jesus mandando para o inferno pessoas que passaram a vida inteira pensando que eram crentes. Elas pensando que, mas Senhor, no teu nome nós fizemos. Isso significa que elas achavam que eram crentes. O texto não está falando aqui de pessoas que passaram a vida enganando os outros. Esse texto fala de pessoas que passaram a vida se enganando. Mas Senhor, no teu nome nós fizemos tantas coisas. E Jesus disse, eu não conheço vocês. Não conheço. E ele fala claramente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eram pessoas que tinham obras cristãs, mas tinham obras iníquas, obras malignas. Viviam divididos entre dois mundos, entre céu e inferno. Quem está com o coração dividido entre Deus e o diabo, está condenado ao inferno. Então, a pessoa que está em santificação, meus irmãos, ela passou por uma transformação e ela agora tem um espírito de servo. Por isso ela consegue vivenciar de maneira agradável ao Senhor. Isso não é pesado para ela, isso não é penoso para ela, ela vai errar, ela vai pecar. Mas o pecado na vida de alguém que está em santificação, ele tem uma outra característica do pecado na vida de um iníquo, de um ímpio. O ímpio, ele tem prazer do pecado. O servo de Deus que nasceu de novo, ele tem incômodo e ele sofre com a presença do pecado na sua vida. Ele não tem paz com a presença do pecado. Ele busca a libertação. Já o ímpio não, ele coloca o pecado numa rede e ainda liga o ventilador em cima. Então nós precisamos entender que a explicação por que certas práticas, certas atitudes ainda estão presentes na vida de alguns cristãos, que às vezes a gente fica se perguntando como pode tal coisa, está aqui. A palavra afirma com toda clareza. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos, o fruto que vocês colhem é para a santificação. Então, é natural, é um fruto, é uma consequência, é um resultado. Está em santificação, você vai saber se vestir, você vai saber o que falar, você vai saber com que tipo de amizade você anda, você vai saber se é certo você estar num determinado lugar, participando de um certo evento, se é conveniente para um cristão estar ali, se é cabível para alguém que nos domingos, nos cultos de oração, está dentro de uma igreja, nos outros dias da semana, está em determinado lugar, junto de determinadas companhias, quando a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 6, de 14 a 18, que luz e trevas não se unem. E você afirma que é luz, mas está junto com trevas. Alguma coisa está errada. Não com as trevas, mas com essa suposta luz, que muito provavelmente ainda não passou pela transformação que gera santificação. As pessoas que estão em santificação, elas se sentem incomodadas com as coisas que não são condizentes com a palavra de Deus. Isso gera nelas um mal-estar, uma angústia, uma aflição. Então elas não querem estar ali, elas não querem participar daquilo. Elas não querem ser reconhecidas como alguém que pertence àquilo. Porque elas agora têm uma vida de santificação, elas entendem que são propriedades do Senhor. Amém, irmãos? Então nós somos chamados à santidade porque nós temos a necessidade da santificação. E quais são os benefícios da santificação na vida de um cristão? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, abra aí sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler os versículos 7 e 8. 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8. Quais seriam os benefícios, os resultados da santificação?
1 Tessalonicenses 4, 7 e 8 diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Que coisas são essas? Vamos voltar para o versículo 1 do capítulo 4, para a gente entender o contexto do versículo. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Vejam bem, Paulo está dizendo assim, meus irmãos, do jeito que vocês foram ensinados, do jeito que vocês aprenderam na palavra de Deus, continuem vivendo e sigam progredindo cada vez mais. Versículo 2. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês... Existe toda sorte de aberrações sendo praticada nos nossos dias, debaixo dessa égide de que nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova era, uma nova mentalidade. Meus irmãos, não existe nova era, nem nova mentalidade para quem está em Cristo Jesus. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e de prática. E Paulo estava aqui atacando essa introdução do pensamento secular dentro da igreja. Coisa que nós precisamos continuar a fazer. A igreja precisa continuar resguardada, blindada das influências do mundo. A ordem é para que nós saiamos em direção ao mundo e o conquistemos, não é o contrário. O mundo não pode botar o pé aqui dentro, irmãos. Os pensamentos do mundo, os padrões do mundo, não podem simplesmente se alojar entre nós. E a igreja do Senhor não pode negociar isso, de maneira nenhuma. E isso é santificação. A santificação é essa separação. Também é um conceito, inclusive presente em dicionários de santificação. Ser separado. Quando a Bíblia diz que você é santo, ela não está dizendo que você não é pecador, ela não está dizendo que você é mais puro do que os outros, ela está dizendo que você é uma pessoa separada para Deus. Separada, você não é mais do mundo, você agora é de Deus. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado com isso. Nós que somos pais, por exemplo, temos filhos, jovens, adolescentes, crianças, temos a missão de ensinar os nossos filhos, porque eles já nascem dentro de uma cultura absurdamente depravada e afastada dos parâmetros da palavra de Deus. Então temos que ser cuidadosos em instruir nossos filhos a seguirem os padrões da palavra de Deus, para que eles sejam protegidos da destruição que virá e do cumprimento daquilo que lemos na introdução desse estudo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Amém? Precisamos compreender que a santificação ela é um aspecto vital na vida do cristão. Não é uma opção. É um chamado para nós sermos separados através da transformação que o Espírito Santo gerou nas nossas vidas. Então a pessoa olha para o irmão João, lembra quem ele era antes de se converter, olha para quem ele é hoje e diz assim, rapaz, que coisa impressionante, que mudança. Olha para o irmão Soares, conhece a história passada do irmão Soares e fica perplexo com aquilo que o irmão Soares se tornou. Isso é santificação, irmão. Então um cristão, que quando ele era do mundo, ele tinha um certo comportamento, ele era conhecido, era rotulado socialmente, por ser uma pessoa de um determinado comportamento reprovável. Ele está na igreja e ele continua tendo esse comportamento, ele não nasceu de novo, ele nunca conheceu o que é santificação. A santificação ela é comprovada, evidenciada pela transformação presente nas nossas vidas. Amém? Então, todos os dias, temos que buscar isso no Senhor. O ano está só começando, irmãos, mas a gente vai chegar lá em dezembro desse ano, celebrando e qualificando esse ano como um ano de êxito, de triunfo e de vitória nas nossas vidas e na nossa fé,
apenas se nós entendermos o que significa santificação e vivermos isso ao longo do ano inteiro. Os desafios serão muitos, e isso vai se manifestar nas escolhas que a gente vai fazer ao longo do ano. E escolha a gente faz todos os dias. Cada uma delas precisa estar pautada nessa decisão e nessa definição de que precisamos ser santificados. Precisamos ser separados. Se nós não formos, não adianta frequentar a igreja, não adianta ostentar título e rótulo de cristão, e não adianta pensar, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, para o Senhor Jesus. Aqueles lá do capítulo 25 de Mateus também pensavam que tinham feito muita coisa. Isso não adianta. Para ver a Deus, é preciso ter uma vida de santificação. Amém? O Espírito Santo nos ajude a entender isso, a viver isso e a experimentar os frutos e os resultados que isso gera na nossa caminhada. Amém, queridos? Alguma pergunta dentro do tema santificação? Ou nós compreendemos aqui? Fica fácil, a partir desse entendimento, nós respondermos aqueles questionamentos, né? Crente pode isso? Crente pode aquilo? É certo o crente fazer tal coisa? É errado fazer determinada coisa? Isso não é complexo de entender, irmãos. Basta nós compreendermos o que significa santificação, que a gente responde todos esses questionamentos aí. E fica muito simples você perceber o que você, na condição de filho de Deus, filha de Deus, deve ou não deve praticar. Amém? São decisões nossas e essas decisões vão ter um resultado na eternidade. Amém?